Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Como o pastor já bem disse, eu não sou o pastor Telmo. O pastor Telmo não diminuiu, tá? Eu estava conversando com os meninos ali. Sou o Fabiano. Lá na igreja, eu sou conhecido como pastor Fabianinho. Já deu para perceber por quê. E algo interessante que eu cutuquei os meninos ali que vieram comigo, os filhos na fé aqui, Eric e João, conhecido como Dentinho e Filhote. Lá todo mundo tem apelido, meu povo. Eu sou o pastor do movimento Imersão, do movimento de jovens que a gente tem lá, né? A gente caminha com o Telmo já faz um bom tempo. E é interessante porque o púlpito lá da Bapai é alto por causa do Telmo. Daí eu cutuquei os meninos e falei, olha ali, ó, o púlpito para mim, ó. Lá eles brincam comigo que esse de segurar a água é o meu, eles falam. O outro é do Telmo. Aleluia, o Senhor é bom. Amém, meu povo? Tenho certeza que Ele vai falar ao nosso coração. Tenho certeza que a unção dEle está aqui, que a presença dEle está aqui. E é isso que buscamos, é isso que esperamos. Amém? Eu gosto de dizer que ter intensidade é muito legal, é muito top ter intensidade. Intensidade na presença de Deus, intensidade na busca no Senhor. Mas eu costumo dizer que melhor que a intensidade é a constância. Porque é a constância que vai nos levar ao destino final, que é a vida eterna. É permanecer até o fim que vai fazer com que eu chegue naquele dia tão esperado, onde vamos olhar para a face do nosso Salvador. Então, seja intenso na presença de Deus. Busque Ele com intensidade, mas seja constante. Em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, verso 8. Eu estava orando ao Senhor, buscando uma palavra. Só que esse ano que passou, 2021, o Senhor tem falado muito ao meu coração, tem falado muito com a gente, sobre um assunto específico. E eu tentei falar sobre outra coisa para vocês hoje aqui, mas eu não consegui. Eu creio que foi o Espírito Santo que me conduziu. Mateus 10, verso 8, diz assim: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Estende a mão para cá, me abençoa. Quero receber a oração da igreja. Espírito Santo, eu recebo a oração da tua igreja, Deus, da tua noiva. Que essa noite o Senhor possa falar com a tua igreja, Deus. Não tem nada a ver comigo, não está ligado a nenhum homem, mas a tua unção, Deus, a tua voz, a tua palavra. Então eu oro também pela tua igreja, Deus, que a tua igreja venha a ser aquela terra boa, onde a semente da tua palavra vai ser plantada, vai crescer, vai gerar frutos, em nome de Jesus, e amém. Obrigado pelas orações, eu recebo. Jesus aqui, ele está dando uma ordem aos discípulos, ele está falando, olha, vão e cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. E eu creio que essa é uma ordem, não é para, essa ordem não foi para os discípulos naquele tempo, mas é para todo cristão. Se você está aqui hoje, eu creio que você é um discípulo de Jesus.
E eu creio que o Senhor está nos chamando para levar o Evangelho, para levar as boas notícias do Evangelho àqueles que precisam, aos pobres, aos quebrantados, aos aprisionados, trazer liberdade. Mas existe algo, constantemente, algumas situações ou até mesmo o pecado tentam nos parar. Existem algumas coisas que no meio do processo, no meio do caminho, tentam interromper aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E nesse texto é interessante porque no mesmo versículo que está escrito assim: curem os enfermos, está escrito: purifiquem os leprosos. E agora eu te pergunto, a lepra era uma enfermidade, sim ou não? Sim. Mas por que no mesmo versículo teve distinção? Está escrito: curem os enfermos e purifiquem os leprosos. Sabe por quê? Porque a lepra naquele tempo não era considerada só uma enfermidade física, mas era uma enfermidade espiritual. Era algo espiritual. A prova diz que quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, ele não mandou para o médico, ele não disse assim: olha, vão agora para o médico e vê se o médico vai dizer que vocês estão bons. Não, ele falou assim: vai agora para onde? Para o sacerdote. E o sacerdote vai dizer se você está livre disso. Ou seja, era algo espiritual, era considerado até como uma maldição, algo impuro. As pessoas não se aproximavam, por isso que quando Jesus se aproximou de um leproso, houve tanto escândalo. As pessoas ficaram escandalizadas, dizendo: meu Deus! Purifiquem os leprosos. A lepra, nesse contexto, ela simboliza o pecado. A lepra representa o pecado. O pecado que todos os dias bate na porta do meu e do seu coração. Concorda comigo que o pecado bate na porta, irmão? Concorda comigo que todo dia ele está lá incomodando, batendo na porta, dando chute na porta, dizendo: deixa eu entrar. E se a gente vacilar, ele entra. Concorda comigo? Concorda comigo que a gente nem sempre é tão bom assim, tão crente assim? O amém foi mais fraco, mas tudo bem. Não era só uma doença física, mas era uma doença espiritual. A lepra representa o pecado. Só que a boa notícia é que existe alguém que pode nos purificar. A boa notícia é que mesmo nós não sendo tão bom assim, mesmo a gente não sendo tão bom assim, Ele pode nos purificar, Ele pode nos tocar. E você que está pensando assim: ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa boa. A verdade é que a gente não é tão bom assim. Essa é a verdade. Eu não sei vocês, mas o trânsito constantemente revela que eu não sou tão bom assim. Esses dias eu estava andando, um carro do lado deu sinal de luz para me esperar um pouquinho para ele passar, eu não passei. Eu disse: estou com pressa. Sabe o que é isso, irmão? É egoísmo, é maldade. Quem aqui quando passou aquele rapaz empinando moto e falou assim: cai, torceu para cair? Levanta a mão. Ah, pecador. E aquele que foi estourando a moto, estoura o motor. Agora vai piorar, vai pegar mais gente agora. Domingo à tarde, você vai dormir aquele soninho, de repente o vizinho coloca aquele batidão. E você ora assim: Deus, queima aquele som. O Exu barulho, Deus. Tá com raio lá. Sabe por quê? Porque a gente não é tão bom assim. Sabe por que às vezes a gente está na BR e daí na contramão está vindo um carro com a luz alta e a gente dá o sinal de luz e ele não baixa, dá o sinal de luz e ele não baixa. Daí na terceira vez a gente coloca a luz alta e aponta o carro para ele assim, ó. Só eu que faço isso? Mas eu estou melhorando, irmão. Sabe por quê que a gente faz essas coisas? Porque a gente não é tão bom assim. É porque a maldade todos os dias ronda o nosso coração. É por isso que a gente faz essas coisas. É por isso que às vezes a gente não quer perdoar. É por isso que a gente quer dar o troco. É por isso que a gente tem vontade de fazer aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus.
E essa noite eu vim falar aqui sobre algumas lepras que nos afastam da presença do Senhor. Algumas lepras que nos deixam distante do Salvador. E a primeira lepra que o Senhor falou comigo é a lepra do orgulho e da soberba. Existe uma lepra chamada orgulho, que ela nos afasta do Senhor. Eu já conheci gente que perdeu emprego por orgulho. Eu conheci gente que perdeu amizade por orgulho, por não abrir mão. Eu conheço gente que infelizmente perdeu até mesmo o casamento, a família, por orgulho. Essa lepra nos afasta de Deus, o orgulho nos afasta do Criador. O orgulho nos distancia do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que usam um argumento dizendo assim: eu tenho razão. Eu não perdoo ele porque eu tenho razão, Fabiano. Eu não perdoo minha esposa porque eu tenho razão. Só que quando eu olho para Jesus, eu acho tão lindo, porque Filipenses 2 fala que ele era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus. Mesmo tendo o direito de ser Deus, ele abriu mão de ser Deus, e ele se fez semelhante aos homens. Também diz que como homem, ele se esvaziou de si mesmo, e continua dizendo que não parou por aí, ele foi servo, e continua dizendo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, eu te pergunto, Jesus tinha razão ou não tinha? Sabe qual foi a condenação de Jesus? Ele foi condenado por dizer que ele era o rei dos judeus. Agora eu te pergunto, ele era ou não era? Sim, ele era o rei dos judeus, essa foi a condenação dele. E agora eu te pergunto, Jesus ele tinha razão. Ele podia descer daquela cruz, pegar aquela cruz, tacar na cabeça dos romanos, explodir Roma, mandar os anjos. Ele tinha razão. Mas o texto de Filipenses começa dizendo assim: tenham em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus. Sabe que sentimento é esse? Sentimento é esse, que mesmo sendo Deus, ele não quis ser como Deus. Como homem, ele se esvaziou, ele foi servo, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Tenham em vós o mesmo sentimento que estava em Jesus. Provérbios fala que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Sabe o que eu entendo aqui? Não viva pelos seus sentimentos, o seu coração te engana. Viva pelos sentimentos que estavam em Jesus. Pensa em alguém enganoso aí. Pensou? O seu coração é mais. Você se engana mais. Você fica manipulando você mesmo o tempo todo. Você fica dizendo: não, mas veja bem, eu fiz isso por aquilo. A gente fica sabotando. A nossa alma nos sabota o tempo todo. Ah, Deus, eu vou fazer isso, mas é por isso. Deus é só uma mentidinha. Deus não é uma mentira, é uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira, irmão. Tenham em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Sentimento é esse que se esvaziou. Abra mão do orgulho, da sua razão, perca. Tem uma frase do meu pastor que eu gosto muito, que ele diz que o maduro cai primeiro. Na casa da minha mãe tinha um pé de laranjeira, e quando eu chegava lá, tinha um monte de laranja no chão. Sabe por quê? Estava bem madurinho. Então desse, irmão, perca. Abra mão da razão. Tem um pastor que certa vez disse assim: olha, a partir de hoje eu não brigo mais por nada, eu abro mão de tudo. Teve um irmão que olhou para ele e falou assim: ó, não concordo contigo. O pastor olhou para ele e falou: tem razão. Você tem razão. Irmão, seja feliz, perca. Viva a vida mais de leve. Agora eu falo com os casais agora. Não faz confusão por besteira não, irmão. Vive mais de leve. Não briga porque o papel higiênico tu gosta por cima, ela gosta por baixo. Para com isso, irmão. Vive mais de leve. Que você possa conduzir a sua casa com leveza.
Viva de acordo com os sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Porque a gente gosta de tretar com os negócios nada a ver, né? Concorda comigo? A gente gosta de fazer uma confusão tola. A gente gosta de sair para um passeio e ficar brabo e acabar com tudo. Para com isso, irmão. Seja mais feliz, seja mais leve. Aprenda com Jesus, que era manso e humilde de coração. Aleluia! Caia. 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Mas eu sei que nesse lugar não tem orgulhoso, tem só humilde. Eu sei que aqui está cheio de humilde. E sabe o que é legal do humilde? Que a Bíblia fala que o quebrantado, humilde de coração, Deus não resiste. Já parou para pensar, Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, não resistindo a alguém? O profeta fala que Deus é tão grande que Ele mediu os céus com o palmo da sua mão, o oceano com a concha da sua mão. Ele colocou limite no céu, no oceano. Fala que a terra é onde Ele apoia o pé, o estrado dos seus pés, e o céu é o seu trono. Eita, Deus grandão, gente. É esse Deus que fala assim, eu não resisto. Mas Ele não resiste não é porque Ele é fraco, não. Ele não resiste porque Ele é Pai. Ele não resiste porque assim quando eu chego em casa, eu tenho a Laís e o Lucas, 2 filhos, 8 e 6, e o meu pequenininho olha para mim, pai, eu estou cansado, e ele fala assim, pai, vê um filme comigo, vê Vingadores pela 28ª vez. E eu quero dormir, irmão. Mas daí ele olha com aquela carinha, eu não resisto. Por quê? Porque eu sou pai, porque eu amo. É desse jeito que Deus não resiste, é porque Ele te ama. É porque Ele olha para um coração quebrantado e fala, não vou resistir, eu vou ter que ir lá abraçar, eu vou ter que ir lá me envolver, eu vou ter que ir lá com a minha presença, eu não resisto. Irmão, seja irresistível. Seja irresistível. A humildade nos faz irresistível. Abra mão da razão da soberba. Larga essa lepra que nos afasta do Senhor, chamada soberba. E se aproxime dEle com o coração quebrantado e humilde. Ah, Ele não resiste, irmão. Quando Ele vê um coração quebrantado, Ele não resiste. Meu pastor brinca que eu sou igual miojo, 5 minutos estou pronto. Ele também fala que para mim é mais fácil porque eu encho mais rápido. Tamanho, gente, entendeu, né? Que possamos ter um coração quebrantado, porque na verdade é isso que Ele não resiste. Salmos 101:5. Ao que ocultas calúnia ao próximo, este destruirei. E o que tem olhar altivo de coração soberbo, não suportarei. Já parou para pensar que Deus não suporta um coração soberbo? Eu não sei vocês, mas eu quero ser irresistível. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e não me suporte. Eu quero ser irresistível a Ele. Que Deus nos conceda esse coração humilde e quebrantado. É isso que nos aproxima dEle, irmão. Provérbios 16:5. Abominável ao Senhor é todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Abominável ao Senhor. E existe o orgulho espiritual. Na minha opinião, esse é o pior, porque ele vem disfarçado de espiritualidade, ele vem disfarçado de bondade, sabe? Jesus, ele contou uma história para os fariseus que, desde a primeira vez que eu li, me constrangeu muito. Jesus disse que chegou um fariseu naquele tempo era o religioso, o pastor, o que orava bem, o que era de Deus. Chegou no tabernáculo, na igreja, e começou a orar no seu íntimo. Só que também estava ali um publicano. O publicano é aquele que não valia nada. O publicano era o pecador, o miserável. O publicano, os judeus passavam para o publicano e cuspiam nele, porque ele era considerado um traidor do seu povo. Jesus coloca esse cara para contar essa história. E Jesus continua a história dizendo assim: o fariseu, o religioso, batia no peito, olhava para o publicano e falava assim: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como ele. Ou seja, eu sou santo. Eu jejuo, Deus, 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu não fumo, não bebo. Não tem nada de errado comigo, eu sou top, Deus.
Só que a Bíblia diz que o publicano, o pecador, ele era mesmo, ele não valia nada, mas ele se colocou de joelho, ele começou a bater no peito, e ele nem conseguia olhar para o céu. Ele falava assim: Deus, sê propício a mim, pois sou um pobre pecador. Ele continua a história dizendo que o pecador, o publicano, aquele que não valia nada, foi para casa justificado. Que possamos ter um coração quebrantado. Vale mais ser um pecador verdadeiro e arrependido do que um santo falso, irmão. Venha com verdade. Venha com verdade. Não fica manipulando, não fica falando bonito com Deus. Ele te conhece. Ele sabe do teu coração, ele sabe que está aí dentro. Não adianta vir com ele e falar: Deus grandioso. Ele sabe que lá dentro está doendo, está quebrado. Chega com o coração humilde. Existe outra lepra que tem invadido os nossos dias. É a lepra da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente contra o seu próprio corpo, peca. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Eu acho tão lindo: vocês não são mais de vocês mesmos. Você não é mais de você, você não manda mais de você, porque agora quem conduz a sua vida é alguém chamado Espírito Santo. Então tira a mão do volante, vai pro carona e deixa ele dirigir a sua vida, irmão. Deixa ele conduzir, tira a mão do volante, deixa ele levar a sua vida, em nome de Jesus. A imoralidade sexual tem tomado conta dos nossos dias. A gente abre o Instagram, tem imoralidade ali, a gente vê um filme, uma série, não dá para ver mais nada. Eu cortei a antena da minha televisão faz 3 anos. Eu falei: meu filho, minha filha não vai consumir isso. Eu escolho o que eles vão ver. E é interessante que o texto diz assim: fuja da imoralidade. Existem coisas que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, o diabo. A Bíblia fala para a gente resistir e ele vai fugir. Mas sobre a imoralidade, ele fala o seguinte: fujam. E não tem como falar disso e não lembrar de um homem, de um rapaz chamado José. José era um homem, um rapaz, tudo indica que era bonito. De repente ele estava lá na casa do patrão dele. Chega a mulher dele, do patrão, bonitona, e tira a roupa pro rapaz. E é interessante que José, ele não faz assim, fala assim: irmão, está amarrado. Está repreendido, Senhor. Vai saindo agora. José fugiu. Deu no pé, irmão. Quando você perceber que uma situação não está legal, mas não tem nada a ver. Eu ensino os jovens que hoje em dia muitos vivem o evangelho do nada a ver. Já conheceu o crente nada a ver? Nada a ver, irmão, é só uma cervejinha. Nada a ver, irmão, é só ir lá. Nada a ver, irmão. Fuja, irmão. Fuja, dá no pé. Aprende com José. Foge de toda aparência do mal. Mas não tem nada a ver, irmão. Mesmo que não tenha nada a ver, foge. Dá no pé. Sai correndo. Deixa só a fumaça para trás. Em nome de Jesus, fuja. Porque vocês não são mais de vocês mesmos. E o corpo de vocês agora é casa do Altíssimo. Um Deus tão grande, tão poderoso, que decidiu morar em alguém tão imperfeito, tão pequeno como eu e você. Ele é tão grande, mas cabe dentro do nosso coração. Que possamos ser a sua casa favorita. Que possamos andar em santidade, fugir de tudo que é mal. Irmão, foge, irmão. Em nome de Jesus, foge. Dá no pé. Somos templos. Não somos mais de nós. Tira a mão do volante. Seja guiado pelo Espírito Santo. Romanos fala que
que a gente deve ser guiado pelo Espírito Santo. Essa palavra guiado pelo Espírito no original, ela significa ser conduzido pela mão até o destino final. Sabe o que isso significa? Que ser guiado pelo Espírito Santo é como se você dissesse assim: Espírito Santo, pega na minha mão, e agora Ele está te conduzindo até o destino final. Sabe qual que é o nosso destino? É a eternidade, irmão. Esse é o seu destino final. É naquele dia que o veremos face a face, que Ele virá nas nuvens. Eu não sei se você sabe disso, mas Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele virá buscar uma igreja. Ele virá nas nuvens nos buscar. Ele nos virá. E um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. Então quer um conselho? Se dobra hoje, irmão. Não espera aquele grande dia, não. Se dobra, se renda hoje. Em nome de Jesus. Existe uma lepra. E é sobre isso que eu quero focar essa noite. É uma lepra que todos os dias tenta tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Chamada insensibilidade. Quando um leproso, no tempo de Jesus, pegava a lepra, por exemplo, quando a lepra atingia o braço, um sintoma da lepra é a insensibilidade. A pessoa não sente mais nada, pode beliscar, pode machucar, ela não sente. O pecado, essa lepra, nos torna insensível ao Senhor e ao próximo. Eu achei tão lindo, tanto projeto que a igreja tem. Jesus ensinou isso, irmão. É cuidar do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira religião. Tiago 1,26. Isso é maravilhoso. Isso é o reino de Deus. Isso é a igreja sendo igreja. Porque você não vem à igreja, você é a igreja. Não sei se você sabe disso. Eu não sei se você sabe, mas você não vem à igreja. Você é a igreja lá fora. Você é a igreja quando se reúne com os irmãos. Seja igreja. E o melhor jeito de ser igreja é quando a gente olha para o órfão, para o necessitado, para a viúva, para aquele que tem menos. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. Mas, com o passar do tempo, dos anos, a insensibilidade, devagarzinho, a indiferença vai tentando tomar conta do nosso coração. Meu irmão, eu vim com os meninos falando no carro. Eu já morei, eu e o Tema já fez tanta doideira. Já morei numa casa de recuperação. A gente tinha uma igreja dentro de um bairro pobre, rolava tiro, pedrada. Tinha um membro da igreja que era um gambá, o Frederico, a gente chamava ele. Ele passava atrás assim, 9 horas, todo dia. A gente fazia comida para a comunidade. Depois de um tempo, o Senhor chamou eu e minha esposa para morar num orfanato em Belo Horizonte, como voluntário. A gente ficou lá mais de 2 anos. E lá a gente viu tanta criança que morava na rua. Tem muita gente que mora na rua em BH. Muita gente. E quando eu cheguei lá, eu fiquei decepcionado comigo. Porque eu tinha alguns sonhos. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver os sonhos que aquelas crianças que iam para aquele projeto tinham. Teve uma criança que tinha um sonho de ter um All-Star. Eu gosto de All-Star, dá para ver, né? E eu pensei, Deus, eu comecei a chorar, Deus, um All-Star, Deus. Tinha outro que o sonho era ter uma festa de 15 anos, ter um aniversário. Nunca cantaram parabéns para ela. Tinha um bebê que eu conheci, que ela chegou no orfanato, se comportando igual um cachorro. A gente foi descobrir por quê mais para frente, porque a mãe dela morava na rua e deixava ela com os cães. E tudo que ela aprendeu, até 1 ano de idade, foi com quem? Com o cachorro. Cordão umbilical ainda grudado nela. Meu irmão, depois de 6 meses, ela ficou uma princesa. Coisa mais linda, a Maria. Eu fui para aquele projeto com alguns sonhos meus. Deus, eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor. Já percebeu, irmão, quando a gente pensa nos nossos sonhos, sempre tem a ver comigo. Concorda comigo? O meu sonho é uma casa melhor. Para mim, é um emprego melhor. Para mim, é mais dinheiro. Para mim, é tudo para mim. Meu. Mas quando a gente começa a olhar para o Senhor e fala assim, Deus, quais os teus sonhos para mim?
É tão lindo porque o sonho de Deus envolve o outro. É tão lindo porque o sonho de Deus, ele tira eu e coloca o próximo. Isso é maravilhoso, irmão. Então, quer um conselho? Abra mão dos seus sonhos e viva os sonhos de Deus. Se importe que essa lepra chamada insensibilidade não tome conta do seu coração. E ela tenta tomar. Eu lembro que depois de 2 anos naquele projeto, eu comecei a fazer as coisas no automático. Alguém aqui já fez alguma coisa para Deus no automático? Eu falo que é o stand-by, modo avião. Eu comecei a fazer as coisas automáticas. As pessoas iam lá e falavam: nossa, vocês são um exemplo para mim. Abriram mão de tudo para estar aqui. E eu olhava para dentro de mim e falava assim: eu não sou exemplo de nada. Eu estou aqui por obrigação. Parece que o Senhor saiu do centro. E sabe o que eu descobri? Que a insensibilidade estava tomando conta do meu coração, mesmo estando num lugar tão lindo como aquele. A gente tem a tendência a permitir que a frieza espiritual tome conta do nosso coração. Eu não sei vocês, irmão, mas todo dia eu luto contra isso. Todo dia eu dou uma bicuda santa gospel na frieza, na insensibilidade. Todos os dias. E eu lembro que naquele tempo eu fiz uma oração. Com certeza aqui não tem gente assim, mas sabe? O dia da escala, do louvor, por exemplo, ou para limpar a igreja, ou para fazer qualquer coisa. E daí você pensa assim: ai, que chato ter que ir lá. Não precisa levantar a mão, tá? Só pensou aí. Eu lembro que uma vez eu estava assim: ai Deus, eu tenho que fazer o louvor hoje. Ah Deus, não queria. O Senhor olhou para mim e falou assim: ó, quem disse que eu preciso de ti? Quem disse que eu preciso de ti lá? Quem disse que eu quero que você esteja lá desse jeito, com esse coração insensível e indiferente? Naquela noite, eu me coloquei de joelho e chorei muito, irmão. E fiz uma oração sincera para o Senhor. Eu falei assim: Deus, a partir de hoje, eu não vou fazer nada mais na minha vida por obrigação e nem por religião. Tudo que eu fizer para o Senhor a partir de hoje vai ser de todo o coração, porque a gente tem a tendência a fazer as coisas com um pedaço do coração. Deus, eu faço com 50% do coração, eu faço com 20%, mas Deus quer tudo. É quem busca Ele de todo o coração que encontra. Percebe isso? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Não é só com um pedaço não, irmão. Naquela noite eu falei para Deus: Deus, a partir de hoje, tudo que eu fizer para o Senhor vai ser de todo o coração. Eu nunca mais vou dizer assim: Deus, que coisa chata, escala hoje. Eu vou feliz. Coloca prazer no meu coração, Deus. Coloca alegria. Me faz ver aquilo que Davi via. Me alegrei quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Salmo 1. O meu prazer está na lei do Senhor. Coloca prazer em ti. Eu tenho aprendido que às vezes a gente não tem prazer no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente coloca prazer em outras coisas. Porque a gente satisfaz o nosso prazer em outra situação, em outra coisa. Deus fez o homem para ter prazer. Você foi criado para ter prazer. O problema é que a gente se contenta com pouco. A gente vê um filmezinho e se contenta com aquele prazerzinho. A gente faz do nosso jeitinho, a gente se contenta com isso. Mas um prazer verdadeiro a gente só encontra na presença do Senhor. Satisfaça o seu prazer nele, em nome de Jesus. Não se acostume com milagre não, irmão. O povo de Israel estava no deserto, sentindo frio à noite. De repente veio uma coluna de fogo, eles falaram: uau! De dia veio uma nuvem, tampou do sol, deu direção, eles falaram: uau! De repente eles tiveram fome, caiu pão do céu. Meu irmão, já pensou cair no pão do céu? Pensou, tu está lá na tua casa: ai Deus, que vontade, um X-Bacon, caiu um X-Bacon. Caiu pão do céu. Dá para entender que doideira, que loucura é essa? Caiu pão do céu, irmão. Que negócio louco é esse? Só que no outro dia também caiu pão do céu. E no outro dia também tinha coluna. E no outro dia também tinha nuvem. Depois de um tempo, depois de uma semana, depois de um ano, de alguns anos, eles estavam dizendo assim: que saudade de cebola do Egito. Fica só entre nós. Quem que tem saudade de cebola, irmão? Se eles falassem que saudade da picanha do Egito, não, da cebola do Egito, que negócio mais...
Nunca vou entender isso, mas tudo bem. Eu não gosto de cebola. Percebe que aos poucos a gente vai se acostumando com a glória de Deus. Percebe que aos poucos a gente vai se acostumando com o milagre diário, com o maná caindo, com coluna de fogo. A gente se acostuma. A gente se torna indiferente. A lepra nos torna insensível e indiferente. Esse ano Deus falou muito comigo sobre indiferença, sobre insensibilidade. Tudo que eu ia fazer, Deus falava comigo com isso. Eu ia ver um filme, Deus falava comigo. Alguém aqui já passou por isso? Qualquer coisa. Fica atrás de um carro, tem um adesivo ali. Passa um outdoor, tem ali. Parece que Deus te persegue, irmão. Ele persegue mesmo, é verdade. Fui ver um filme chamado Somos Todos Iguais. Se você não viu, veja. E o filme conta a história de um homem, de uma mulher, que ela começa a ajudar os moradores de rua. E ela envolve o seu marido, toda a sua casa naquela missão de ajudar os moradores de rua. E ela conhece um morador de rua muito agressivo, chamado Denver. E teve uma conversa com aquela mulher e um morador de rua que me chamou tanto a atenção que eu não sou de chorar em filme, não, mas eu chorei. Ela levou um prato de comida, alguns cobertores, e o morador de rua olhou para ela e falou assim: olha, quando você me dá essa comida, me dá esse alimento, essa roupa, você não muda a minha situação. Amanhã eu vou ter fome, eu estou no mesmo lugar, tu não está me ajudando. E o Denver continuou, o morador de rua, dizendo assim: mas você está me dizendo algo. Mesmo a minha situação não mudando, você está me dizendo assim: eu te vejo, eu me importo contigo. Porque todos os dias passam pessoas aqui pela rua e elas fingem que eu não existo, ninguém olha para mim. Então quando você vem com um prato de comida, com uma marmita, com um cobertor, você está olhando para mim e dizendo assim: ó, eu te vejo, eu me importo contigo. Eu não sei vocês, irmão, mas eu entendo que está escrito na Bíblia que Deus nos chamou para se importar. Que Deus nos chamou para se importar com o próximo, irmão. Não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com o próximo. Tem a ver com Ele, tem a ver com o chamado dEle, com a obra que é dEle. Se importe com o próximo. Ezequiel 16:49 diz assim: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Quando a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra, a gente pensa o quê? Imoralidade sexual, sim ou não? Sim. Mas o pecado aqui deixa eu ver para não falar errado, de Sodoma não era imoralidade, era prosperidade sem ajudar o pobre. A Bíblia fala que eles eram prósperos, que eles tinham fartura, que eles tinham até uma tranquilidade, mas eles nunca ampararam o pobre e o necessitado. Deus veio com ira sobre aquela cidade, sabe por quê? Porque eles eram prósperos, só que eles nunca se importaram com ninguém. Eu creio numa igreja que se importa. Eu creio numa igreja que sente a dor do próximo. A iniquidade de Sodoma era a prosperidade sem propósito, a tranquilidade, a indiferença ao pobre e ao necessitado. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus aqui está falando dos últimos dias. Só que o que me chama a atenção que é devido à maldade. Alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, teve um conflito na Síria. Eu já falei isso para os jovens. E algumas pessoas, refugiados, eles foram tentar fugir pelo mar, e teve um barco que afundou. E teve uma foto que correu o mundo de um bombeiro segurando uma criança síria morta na mão. Alguém lembra disso? Meu irmão, quando eu vi aquilo eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer assim: Deus, misericórdia daquele povo. Eu comecei a interceder. Eu comecei a dizer: Deus, eu me importo, Deus. Deus, faz alguma coisa, usa alguém. Eu comecei a orar por aquele povo. Aquilo mexeu tanto comigo. Mas depois daquela tragédia, teve um tsunami, teve um furacão. E teve mais maldade, mais maldade. E esse ano teve o coronavírus. E no começo era muita gente morrendo. E a gente se importando. Depois foi tanta gente que a gente começou a dizer: ah, mais um que morreu, né? Que pena.
Que chato, né? A indiferença começou a tomar conta. Nesse ano que passou, teve aquele problema com o Afeganistão. Todos viram notícia? E eu percebi, o Senhor me mostrou que eu não me importei tanto assim, quanto naquela época, com aquele menino sírio. Só que teve uma foto, um dia de manhã eu cheguei no meu trabalho, eu abri meu computador e eu vi uma foto de um soldado levantando uma criança assim, para salvar, que também correu o mundo, lá no Afeganistão. E na hora que eu vi essa foto do soldado, eu lembrei daquela outra, daquele menino morto. E o Senhor falou comigo assim: Fabiano, não deixa de se importar, Fabiano. Continue se importando. Não deixe o seu coração esfriar. Essa noite eu vim aqui para te dizer: não deixe o seu coração esfriar. Se for para você guardar alguma coisa dessa noite, guarda isso. Não deixe o seu coração esfriar. Se importe com as pessoas. Não seja indiferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 8, 1, 3 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aquele leproso chegou diante do Senhor com 3 coisas. Primeiro, com adoração. Segundo, com rendição, ele se rendeu, ele se prostrou. Terceiro, com confiança, ele falou assim: se tu quiseres, eu confio na tua vontade. E sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta dele foi assim: eu quero. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você essa noite? É que ele está dizendo assim: eu quero te tocar, meu filho. Eu quero te tocar, minha filha. Se o teu coração está esfriando, eu quero aquecer ele de novo. Eu quero fazer você se importar se você não se importa. Se você se tornou indiferente, eu quero fazer você sentir de novo. Eu quero te tocar, eu quero te curar, te purificar da lepra. Eu quero. É isso que o Espírito Santo fala conosco essa noite aqui. Ele quer. Seja cheio do Espírito Santo. Sabe o remédio contra a lepra? O remédio contra a lepra é ser cheio do Espírito Santo. O texto que a gente leu diz que o amor de muitos se esfriaria, mas muitos não são todos. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas em Atos 2,17 também diz que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. No mesmo tempo que tem aqueles que vão esfriar, que vão se tornar indiferentes, tem aqueles que vão se tornar cheios do Espírito Santo. Que esse ano você busque ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio dele, você se importa. Quando você é cheio dele, você tem o coração dele. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vê com os seus olhos, você sente com o seu coração. Quando você é cheio do Espírito Santo, você age como se fosse Jesus na terra. Você escreve a história de Deus através de você. Seja cheio do Espírito Santo. Irmão, e ser cheio do Espírito Santo não é só você vir aqui orar em línguas, cair no chão. Isso também é muito bom. Eu brinco que quando eu não caio, eu me jogo. É bom demais. Todo mundo sentiu, caiu, eu me jogo, irmão. Mas a maior evidência de ser cheio do Espírito Santo é quando o pecado te incomoda, irmão. Meu pastor costuma dizer assim: eu não consigo pecar em paz, porque eu sou cheio do Espírito. Porque quando você é cheio do Espírito, quando você vai pensar em pecar, ele já fala: segura. Ele não te deixa em paz, irmão. E a minha oração é que ele não te deixe em paz mesmo. É que ele te incomode, é que ele não deixe você pecar, que você seja cheio dele. Ele te perturbe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da vontade dEle, mais cheio do seu amor, mais cheio da sua paz você vai ser. Irmão, eu não tenho problema nenhum com a gente orar aqui, a gente se emocionar, mas mais que emocionado, que você saia desse lugar essa noite posicionado. Que quando vir um pecado, você se posicione diante dele, que você fuja se for preciso, como José. Quando a indiferença bater na porta do seu coração, quando a soberba tentar encontrar um lugar aí, que você se posicione, em nome de Jesus. Tem momento que a gente não vai ficar emocionado não, irmão. Tem momento que é fé, que é emoção, que é certeza, que é convicção. Mas eu também oro que Deus te emocione muito, que você sinta muito, que você voe no Espírito, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Se coloque em pé. Quero te encorajar a fazer uma oração específica. Aquele leproso chegou diante de Jesus com 3 coisas: com adoração, com rendição e com confiança. Eu queria que você chegasse diante do Senhor agora, nessa oração. Primeiro, com adoração sincera. Segundo, se rendendo. Ele se prostrou. Mais que joelhos dobrados, que possamos dobrar o nosso coração. E com confiança, que você aponte para o céu e diga assim: Deus, se tu quiseres, faz em mim. Eu tenho certeza que a resposta vai ser assim, ó: eu quero. Filho, eu quero te tocar. Filha, eu quero te tocar. Eu quero. Ele vai te tocar. Em nome de Jesus, feche seus olhos e faça uma oração sincera, verdadeira. Não fica manipulando não, não fica dizendo: ah, Deus, grandão, não. Sinceridade. Fale aquilo que está no seu coração. Se você não sente mais, se você não ama como amou um dia, se o seu coração não queima de amor por Jesus como queimou um dia, fala para Ele. Diz: Deus, eu não amo como amei. Fui comprado pelo sangue. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Fui comprado pelo sangue. Sim, Jesus. Fogo consumidor que paira sobre mim, enche-me. Nos encha, Deus, essa noite. Fogo nos toque, consumidor, Deus. Espírito Santo, nos toque. Que paira sobre mim, enche-me. Nos deixa no teu Espírito. Esse é o E vem com seu amor e ressuscita o morto, e me faça novo, e faça de novo. E vem com seu amor e ressuscita o morto, e me faça novo, e faça de novo. E vem com seu amor e ressuscita o morto, oh, e me faça novo, e faça de novo. Pois tu és a vida, tu és o pão da vida, e não há vida senão em ti. Pois tu és a vida, tu és o pão da vida, e não há vida senão em ti. Espírito Santo, toca-nos, Pai. Toca-nos essa noite. Eu não sou muito de fazer isso, mas se você sente que algum tipo de lepra toma conta do seu coração, ou que a frieza, que a insensibilidade está tentando bater na porta do seu coração todos os dias,
eu queria que você chegasse aqui na frente, se for possível, e se prostrasse aqui. Se não for possível, se prostre no seu assento e fale com sinceridade para o Senhor, dizendo assim: Deus, toca-me, me purifica. Toca-me, Senhor, me purifica. Se um dia o fogo, a paixão pelo Espírito Santo já queimou aí dentro e hoje não queima como já queimou, eu queria que você viesse aqui. Se você já amou mais o perdido como hoje, eu queria que você viesse aqui. Se você já de alguma maneira você já sentiu mais compaixão e hoje não sente mais, eu queria que você viesse aqui. Se você percebe o Espírito Santo te incomodando, te tocando, se essa palavra falou com você, eu queria que você viesse aqui e se prostrasse diante dele. Que você possa chegar diante dele com adoração, prostrado e com confiança. Eu queria chamar o pastor para fazer essa oração, para que Deus aqueça o nosso coração novamente. Fogo consumidor. Se os irmãos puderem cantar aquela música, Meu Coração Queima por Ti, seria legal. Que essa canção venha a ser a nossa oração, a nossa verdade aqui essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê na voz de Deus essa noite, irmãos? Deus está dando direção aqui nessa noite. O Fabiano falou da nuvem. Nuvem de dia fazia sombra e à noite era fogo, irmãos. O povo não podia parar nem de dia nem de noite. Deus dava direção para o povo de dia e de noite. E Deus está dando direção para nós aqui neste lugar. Nós temos um propósito de 8 dias, 8 noites aqui orando e buscando direção do Senhor para nossas vidas. E Deus já falou nessa noite que está dando direção. Estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem usado teu filho nesta noite, Senhor, para falar conosco, para sacudir o nosso coração, Senhor, para estarmos atentos diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, porque nós às vezes somos insensíveis, não sentimos a vontade de Deus, e também não sentimos quando o pecado entra na nossa vida. Por isso o Espírito Santo nos traga sensibilidade, para que nós possamos sentir mais e mais a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, para que quando o pecado nos rodear, bater a porta, pedir, nós podemos expulsá-lo, podemos fechar a porta, podemos fugir das imoralidades. Vivemos um tempo tão difícil, Senhor, onde somos tentados em todos os lugares, a todo momento, para onde olhamos. Nós pedimos que o Senhor venha trazer unção sobre nossos olhos, unção sobre nosso pensamento, sobre nossa mente, sobre nosso coração, para que nós possamos, Senhor meu Pai, vigiar em todo o tempo e agradar ao coração do nosso Abba, ao coração do nosso Pai. Espírito Santo, nós precisamos de você. Precisamos de você para deitar à noite, dormir tranquilo, para acordar pela manhã e ter um dia abençoado. Nós precisamos que você nos guie, segure na nossa mão, como diz a tua palavra, e nos dirija até o objetivo final. Nós dependemos de você, nós somos dependentes de você. E nós estamos buscando aqui nesse tempo, Senhor, uma direção do Senhor para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa empresa, para a nossa profissão, a nossa vida de fé. O Senhor tem entregado essa cidade para a tua igreja, e nós estamos aqui buscando uma direção para saber como trabalhar nela, como tomar posse dela, o que fazer nela que agrade ao Senhor.
Não estamos buscando, Senhor, o nosso consenso, mas agradar ao Senhor nessa cidade. Por isso nós oramos, Senhor. Nós buscamos essa direção, pedimos que o Espírito Santo nos dirija, nos direcione a tomar, Senhor meu Pai, medidas, decisões que agrade a Deus nessa cidade, Pai. Aqui está o teu povo. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está de joelho aqui nesta noite, e aqueles que estão, Senhor, orando nesta noite. Que o Espírito Santo possa esclarecer em nosso coração e nossa alma. Que o Espírito Santo possa trazer perdão, arrependimento aos nossos corações. Que nós possamos alcançar perdão diante do nosso Senhor. Que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado. E que nós venhamos te glorificar, Senhor, acima de tudo. Que nós venhamos te aplaudir acima de tudo. Venhamos te agradar acima de tudo, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite para te adorar. Sim, meu Pai. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmão. Você pode aplaudir o nosso Pai nessa noite. Honrar o nosso Abba nesta noite. Que tem falado conosco, que tem estendido a sua mão, o seu Espírito sobre nossa vida nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nossa família. Muito obrigado pela família Amor e Graça. Muito obrigado pela igreja em Sombrio. Que o Senhor abençoe os pastores de Sombrio, os líderes da igreja em Sombrio. Que o Senhor abençoe onde estiver um povo reunido adorando. Que o Senhor possa manifestar a tua presença para curar, como está fazendo aqui, para batizar com o Espírito Santo, para sarar pessoas, Senhor, para avivar a tua obra nesta cidade, Senhor. Nós buscamos isso para este lugar. Não me deixe sair deste lugar. Nós buscamos isso para a nossa região, Senhor. Porque nós cremos, estamos vivendo pela fé. Te adoro, te adoro, estamos te adoro, colhendo maná. te adoro. Que o Senhor está derramando nesse tempo aqui nesse lugar. Nós estamos colhendo maná de graça que o Senhor tem mandado para nós. Aleluia. Jesus, Glória ao nome de Jesus. Jesus, não me Aleluia. deixe sair desse lugar. Nós convidamos você para estar aqui amanhã novamente, meus irmãos. E depois até domingo, para que nós possamos desfrutar da glória e da presença e da palavra do Senhor nesse lugar. Você vai vir? Amém? Você está satisfeito? Vamos para casa então, ao som desse louvor, dessa adoração. Vamos dizer: Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Jesus Cristo é. Muito bem, obrigado a vocês que vieram de Criciúma cooperar conosco. Pastor Fabiano, Deus abençoe a você e a sua família. Leva um abraço ao pastor Martinello, daqui da Amor e Graça.